Pessoal, Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre um tema completamente diferente dos quais eu venho abordando aqui no meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre ansiedade, que é um problema pelo qual eu venho passando nos últimos tempos e eu acredito que uma grande parcela da população também esteja passando por esse tipo de problema. A ansiedade ela se tornou uma verdade na minha vida e tem sido difícil lidar com ela porque, diferente do que as pessoas pensam a respeito da ansiedade, quem nunca experienciou a ansiedade, ela não é um sentimento de tristeza que você tem por alguma causa específica. A ansiedade ela se manifesta de maneira aleatória no meu dia a dia, em momentos nos quais aparentemente eu deveria estar feliz, quando eu estou sozinho, quando eu estou com meu amigo, quando eu estou com a minha namorada, quando eu estou com a minha família. Ela não tem um padrão muito coerente de surgimento, mas ela é muito presente na minha vida, é isso que eu sei. Então, o vídeo de hoje, ele foge dos temas comuns aqui do canal, porque ele tem o objetivo de se comunicar com você que está aí do outro lado e que talvez também esteja passando por esse tipo de situação. Isso tudo começou em março do ano passado, quando a OMS ela declarou que nós estávamos vivendo numa pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou, muitos colegas de profissão perderam seus empregos, muitos começaram a reduzir o volume de trabalho quase que de maneira compulsória, justamente porque muitos pacientes optaram por suspender seus programas de reabilitação para se preservar mesmo e preservar os seus familiares. E a gente teve que se reinventar de uma maneira geral. A gente teve que começar a enxergar novas formas de se trabalhar na fisioterapia para que nós pudéssemos passar por essa situação. Em vários vídeos aqui do meu canal eu já falei sobre esse tema quase que de maneira indireta, de formas que nós poderíamos explorar na nossa profissão para continuar trabalhando, para continuar motivado e não enxergar na fisioterapia um problema, mas sim a solução dos nossos problemas. É claro que as maneiras tradicionais foram fortemente impactadas, as clínicas fecharam, os pacientes pararam de fazer fisioterapia. Quem, obviamente, continuou trabalhando pôde se considerar um privilegiado, uma privilegiada, porque realmente a situação era muito delicada. Logo, com o passar das semanas, com o passar dos meses ali, já dentro de pandemia, ficou muito claro que alguma coisa estava começando a mudar dentro da nossa cabeça. Porque a gente não estava acostumado com esse tipo de realidade, na qual a gente não sai para trabalhar com a mesma frequência que saía antes, os nossos horários ficam completamente bagunçados, sem uma hora muito certa para dormir, tendo que pensar em se reinventar a todo momento e muitas vezes tendo que lidar com situações de contraprodutividade, onde a gente não conseguia realmente explorar a nossa mente para fazer com que nós fôssemos produtivos. E se tem uma coisa que dá uma agonia muito grande é quando você está precisando ser produtivo, ter, um insight para fazer a roda girar e você não consegue. Óbvio que não demorou para que esse tipo de situação conturbada começasse a fazer com que as pessoas começassem a adoecer. Só que a doença ela veio de uma forma silenciosa, tal como para mim, tal como outras pessoas. Ela veio se instalando aos pouquinhos, bem devagar, de maneira sutil, quase que imperceptível. Mas quando a gente acabou se dando conta, já era muito comum a gente estar passando por dias nos quais tínhamos vontade de chorar, sem aparente motivo algum, entre outras coisas. Os meses eles foram passando e a situação não melhorou. A pandemia não foi embora, o trabalho da gente ainda continuou super afetado e a gente começou a se desgastar cada vez mais meio à pandemia. A gente começou a não conseguir mais fazer nossas atividades físicas para nos mantermos ativos, nos mantermos saudáveis. Eu, Gabriel, no meu caso, eu acabei descontando na comida. Eu comecei a pandemia pesando 80 quilos e atualmente eu tô com 95. Então é hipocrisia dizer que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem, mas ainda não tá. Nesse vídeo aqui,
eu quero dizer para vocês que você não está sozinho ou sozinha. Quando bater essa sensação, tenha em mente isso, você não está sozinho. Sempre existe a possibilidade de nós buscarmos ajuda para o que nós estamos sentindo. E olha, para ser bem sincero, eu ainda não descobri como resolver a minha ansiedade. Eu acho que na verdade ela não tem uma cura. Eu acho que a gente aprende não é como curar a ansiedade, mas a gente aprende a como lidar um pouco melhor com ela. Eu vou falar agora algumas coisas a respeito da minha ansiedade, e caso você se identifique, deixa aqui nos comentários para mim. Diz aqui para mim se você também sente esse tipo de coisa, ou se não, se sou só eu. A minha ansiedade, ela basicamente, como eu falei no início do vídeo, ela não tem um padrão muito claro de surgimento. As crises de ansiedade, na verdade. Mas eu tenho certeza absoluta de que um dos grandes gatilhos para que as crises aconteçam são os momentos nos quais eu estou refletindo e me julgando internamente. Quando eu penso na minha vida de uma maneira geral, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, analisando criticamente, quase que de maneira compulsiva, o meu estado atual financeiro, meu estado atual dos relacionamentos familiares, pessoais. E por mais que esteja tudo bem, na nossa cabeça fica essa voz nos botando para baixo e dizendo que não está tudo bem. E de que isso tudo não é o suficiente para que nós estejamos bem. Você se sente estagnado, como se você estivesse numa inércia constante, mesmo que todos os dias você esteja batalhando para continuar à frente. Outra situação muito comum na qual a minha ansiedade se manifesta de maneira intensa é quando eu recebo algum convite para sair de casa ou para encontrar alguns amigos, e até mesmo quando eu já estou na presença de pessoas queridas. Sair de casa no meio da pandemia se tornou quase que uma tarefa de resiliência, mesmo que seja para trabalhar. A gente começou realmente a se preocupar de sair de casa. Só que as coisas elas foram tomando uma proporção tão grande de que a minha cabeça ela começou a entrar em fluxos contínuos, pensamento, de críticas, sabe? A minha cabeça ela fritava em momentos que era para que eu estivesse feliz, sabe? Estar na presença de familiares, e a minha cabeça ficava ali o tempo todo, funcionando sem parar. É difícil, tá fazendo esse tipo de vídeo, porque são coisas pouco tangíveis. O que acontece comigo não necessariamente acontece com você. Por mais que nós dois, você que está me vendo, por mais que nós dois tenhamos ansiedade, ela não se manifesta em mim necessariamente como vai se manifestar em você. Então, é desafiador falar sobre isso. Bom, mas como eu estava dizendo, aprender a como reagir diante da ansiedade é que foi um aprendizado que a gente foi criando com o passar desse tempo. Eu comecei a perceber de que as crises de ansiedade, elas tendem a piorar toda vez que a gente tenta ignorá-las. Se você tenta lutar contra ela, do tipo, não, eu não tô com ansiedade, tá tudo bem. Quando você tenta negar, é pior. É pior porque ela vai ficando cada vez mais forte, ela não vai embora. Talvez eu acho que a estratégia mais eficiente que eu encontrei para lidar com a crise de ansiedade seja aceitar ela e deixar ela fluir. Não tentar segurar, tentar deixar ela fluir da melhor maneira que você puder. Deita no chão, respira, chora, seja lá o que você for fazer, mas não tenta lutar contra ela. Se permita sentir o que você está sentindo naquele momento. É óbvio, se você tem alguma tendência a se machucar, a fazer coisas negativas nesse momento, você precisa urgentemente da ajuda de um profissional, tá? Eu não estou falando que é para você se permitir se machucar ou coisas do gênero, negativo. Mas se você consegue controlar esses ímpetos, se você não tem, na verdade, esses ímpetos de se ferir, de fazer mal a si mesmo, deixa fluir, cara. Deixa fluir.
Às vezes a melhor coisa que você tem a fazer é, sabe, aceitar que aquilo está acontecendo. Curte aquela fossa durante um tempinho, porque talvez essa seja uma das formas mais eficientes de fazer com que essa crise ela vá embora de uma forma mais rápida. Lembrando para vocês que eu não sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta, eu não tenho basicamente conhecimento algum sobre as maneiras mais eficientes de lidar com esses problemas. Por isso que eu estou falando para vocês também procurarem a ajuda de um profissional. O que eu estou falando aqui para vocês é a minha opinião pessoal e é como eu acabei lidando um pouco melhor com essas situações. Bom, eu tenho ansiedade. Eu não sei se esse vídeo ele vai conversar com alguém, se ele vai gerar identificação com alguém. Mas se esse for o seu caso, se você se identificar com o que eu estou te falando aqui hoje, tenha certeza absoluta de que você não está sozinho ou sozinha. Não se isole. Busque ajuda de quem te ama. Busque ajuda profissional se for necessário. Mas não se isola. Eu acho que era um pouco desse meu relato que eu tinha para passar para vocês hoje. E caso esse conteúdo ele tenha, sabe, agregado alguma coisa para você, mesmo ele não tendo nada a ver com o conteúdo que eu normalmente trago aqui pro canal, não custa nada você deixar o like, se inscrever, porque o meu objetivo com esse canal foi sempre falar de maneira um pouco mais positiva sobre a nossa profissão, sobre a minha vida como fisioterapeuta. E eu espero que essa comunicação de maneira um pouco mais positiva ela possa te ajudar em algum momento, tá bom? É isso, vou parar de enrolar. Obrigado mais uma vez por vocês terem assistido até aqui de coração. Eu sou o Gabriel Miranda, eu vejo vocês no próximo vídeo numa vibe um pouco melhor. Tchau, tchau.